Feriado de muito trabalho, pelo menos no governo federal. Preocupado com a situação na Venezuela, Bolsonaro se reúne com militares e diz que tem receio da crise lá aumentar o preço dos combustíveis aqui. Violência, menor que não queria ser transferido, atira e mata coordenador de escola em Valparaíso. Rombo no GDF, Buriti recorre ao Supremo contra a decisão do TCU que manda a GDF devolver dinheiro do Fundo Constitucional. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Feriado no meio da semana, um descanso merecido para o trabalhador, mas e para quem tem que trabalhar? No dia do trabalho, é o nosso caso aqui, né? O jeito é encarar com muita alegria. Rotina de muitos brasileiros, trabalhar. Mas no feriado, será que tem gente que está na labuta? Tem sim o Emivaldo. E nada de desânimo, ele trabalha feliz. Alguém tem que estar trabalhando, né? E tem que estar feliz, não tem jeito. É dia do trabalhador, é assim mesmo. Bola pra frente. E vamos que vamos. Na rodoviária do Plano Piloto, dos locais mais movimentados da capital, onde passam por dia 700 mil pessoas, a galera não largou o batente. Hoje o DF tem mais de 300 mil desempregados, um número assustador. O Francisco não faz parte dessa estatística e agradece por poder curtir o feriadão trabalhando. É muita honra, né, não, meu amigo? Para que dia que as coisas estão difíceis para muita gente e a gente está trabalhando, é gratificante. Mas para alguns o dia vai ser sim de descanso. Seu Manuel deixou as praias de Fortaleza para caminhar no Eixão. Eu venho para cá e venho prestigiar isso aqui porque para mim é demais, eu acho fantástico isso aqui. Dando uma caminhada, para começar o feriadão bem? Exatamente, para relaxar o coração, né? O casal de dentistas, o Eduardo e a Raquel, também vão curtir o dia de sol, longe dos consultórios. Feriado no meio da semana aí, para 2 dias de trabalho, descanso, 2 dias de trabalho. Depois a gente vai almoçar, dar uma dormidinha, né? E depois encontrar os amigos mais tarde. Vamos falar aqui da crise da Venezuela. O presidente encarregado, Juan Guaidó, postou logo cedo mais uma mensagem no Twitter convocando novas manifestações contra Maduro. Apoiadores do governo também se mobilizam para sair às ruas. Aqui no Brasil, o governo anunciou uma ajuda humanitária aos venezuelanos e o presidente Bolsonaro participou hoje pela manhã de uma reunião no Ministério da Defesa. A gente volta a falar ao vivo. Vamos ao vivo com a Renata Dourado, está com a gente por aqui acompanhando tudo. Muito boa tarde, Renata. Hoje mesmo no feriado, um dia de reuniões aqui no governo, né? Exatamente. Rodrigo, muito boa tarde para você. Um excelente feriado para todos que estão aí nos acompanhando. Na verdade, essa reunião, segundo o próprio presidente Bolsonaro, é uma reunião de prática que costuma acontecer ali entre ele, o ministro da Defesa e alguns outros ministros. Só que hoje, exatamente por conta dessa situação na Venezuela e por conta também do feriado, a reunião foi lá no Ministério da Defesa e o presidente Bolsonaro também foi para o Ministério da Defesa. Então, na saída dessa reunião, ele falou brevemente ali com os jornalistas e disse, por exemplo, que não considera que Guaidó saiu derrotado dessa situação, desse conflito que nós acompanhamos aqui ontem. Ele diz que admira a postura de Guaidó por querer defender uma situação mais democrática para o país dele, mas demonstrou sim uma certa preocupação com os reflexos dessa crise na Venezuela aqui no Brasil, principalmente com relação a uma possível alta do petróleo e alta também, consequentemente, aqui no Brasil, dos combustíveis, por conta dessa política da Petrobras. Nós separamos um trecho dessa entrevista do presidente Bolsonaro. Vamos ouvir. Com essa ação, com embargos, o preço do petróleo a princípio sobe. Temos que preparar, dada a política aí da Petrobras, não intervencionista da nossa parte, mas poderemos ter um problema sério dentro do Brasil como um efeito colateral do que acontece lá. Ou seja, a alta de combustível pode existir devido à crise na Venezuela, o senhor está dizendo? A política de reajuste adotada a Petrobras no momento é essa. E vamos conversar para nos antecipar a problemas de fora que venham de forma bastante grave aqui para dentro do Brasil. Pois é, até porque ninguém aguenta mais, né, essas altas constantes aí dos combustíveis. Pois é, ontem, como você bem disse, o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória destinando mais de 220 milhões de reais
para ajudar esses venezuelanos que chegam aqui no Brasil. Essa medida provisória não detalha como esse dinheiro vai ser investido, como esse dinheiro vai ser aplicado, mas de qualquer forma já tem essa destinação aí. Nós vimos aí também que o presidente Bolsonaro voltou a dizer hoje uma afirmação que ele disse ontem ao nosso colega da Atena, que a possibilidade do Brasil se envolver em alguma crise, né, em relação a essa crise, se envolver em um conflito armado na Venezuela é praticamente zero, segundo ele. Ele falou isso ontem para o Datena, voltou a falar hoje também aí nessa entrevista. Apesar dessa avaliação do presidente Bolsonaro de que Guaidó não saiu vitorioso diante dessa situação, há sim dentro do governo quem considera que ele se precipitou ao conclamar a população ontem para as ruas, dizer que os militares estavam com eles. Nós temos aí as imagens do conflito que aconteceu ontem na Venezuela, né? As pessoas ficaram machucadas, os policiais, você vê aí, tanques, os policiais foram para as ruas. Há aí uma informação, claro que as informações que chegam para a gente não são informações tão confiáveis, mas há uma informação de que entre 57 e 69 pessoas ficaram feridas, outras tantas pessoas também foram presas. E é isso. Hoje, como você bem falou também, o Guaidó conclamou novamente as pessoas para irem às ruas, especialmente por ser o Dia do Trabalhador. Maduro também conclamou as pessoas para irem nas ruas. Até agora há uma calmaria, mas há uma expectativa, a gente espera que isso não aconteça, de mais conflitos hoje. Nós vamos ficar acompanhando. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto já com a gente. Muito boa tarde, Cláudio. Até onde o governo brasileiro pode ir nessa crise, Cláudio? Do ponto de vista militar, não fará muito, até porque não seria uma atitude inteligente do Brasil. O Brasil não tem poderio bélico e muito menos recursos para estar gastando num eventual conflito com a Venezuela. A Força Aérea da Venezuela, por exemplo, é muito mais poderosa do que a brasileira e isso já faria uma enorme diferença. Os Estados Unidos querem que o Brasil viva insinuando nos bastidores, nas negociações, para que Brasil e Colômbia, por exemplo, assumam esse ônus. Mas não, o Brasil não o fará, até porque isso traria consequências graves. E o Brasil tem uma tradição mesmo de não interferência, não intervenção em outros países, em assuntos internos de outros países. Mas politicamente o Brasil joga muito duro, muito pesado, solidário ao presidente Juan Guaidó, que é o presidente encarregado da Venezuela, e contra a ditadura que o Brasil considera o Nicolás Maduro um presidente usurpador. Portanto, o Brasil continuará muito vinculado a essa luta, mas não do ponto de vista militar. E olha, a decisão do Tribunal de Contas da União de mandar o governo do DF devolver 10 bilhões de reais à União já gera reflexos nas contas públicas. A Secretaria de Fazenda avisou que vai suspender a terceira parcela do reajuste dos servidores. O valor a ser ressarcido diz respeito a tudo que foi arrecadado com o imposto de renda incidente sobre os salários pagos com dinheiro do Fundo Constitucional. O Buriti recorreu ao Supremo e o governador disse que espera compreensão da Corte. Espero contar com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, mas em caso contrário eu quero deixar bem tranquilo. Eu sou um administrador público e vou trabalhar dentro das minhas possibilidades, seja reduzindo despesas, eu só não vou aumentar a tributação. Isso a população pode ficar tranquila, mas vou buscar outras fontes de recursos. Cláudio Humberto, qual é a possibilidade do Supremo reverter essa decisão? É bem forte essa possibilidade, mas nunca se sabe, né? Temos que aguardar. O fato é que nós vamos sofrer graves consequências disso. São 10 bilhões e, para começo de conversa, 715 milhões de reais somente este ano. É muito dinheiro para quem tem pouco. E o GDF é das unidades da federação, daquelas que têm um volume menor de arrecadação em razão de sua economia, que é bastante limitada. O que o GDF dispõe é exatamente por isso daquelas transferências obrigatórias da União. É o imposto sobre isso que eles estão cobrando somente agora. E tudo indica que a decisão foi adotada porque os ministros que tiveram esse entendimento não gostam do governador Ibanez Rocha e não gostam da cidade também. Os servidores que ficarão sem aumento, a população que ficará sem polícia, inclusive a educação e o serviço de saúde ainda pior, devem se lembrar dos ministros que votaram contra Brasília. Foram eles Haroldo Cedrais, Benjamin Zimmer, Bruno Dantas, Vital do Rego e também o Alton Alencar, que foi o relator da notícia. Quando tiverem o que reclamar sobre
queda de qualidade dos serviços públicos, seria interessante bater as portas do Tribunal de Contas da União. E a seguir, estudante mata coordenador de escola em Valparaíso porque não aceitava transferência por mau comportamento. Quantidade volta daqui a pouco, não saia daí.